Amém. Em primeiro lugar, desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Hoje foi um dia abençoado, uma data comemorativa para muitos que estão aqui dentro da igreja, né? E nesse dia eu tive a oportunidade de estar, não sou pai, mas tive a oportunidade de estar com meu pai reunido em famílias. E isso é algo glorioso, algo magnífico e algo que Deus nos permite, nesse mês, nessa data comemorativa, nesse dia especial. Amém, amados? Quero pedir aos amados irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, versículo 38 e 39. Esse mês é um mês especial, né? Para muito, o mês de agosto é o mês do desgosto. Para mim é um mês abençoado, mano, em vários aspectos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. E esse mês de julho, para o mês de agosto, foi mês de julho, principalmente, foi um mês muito difícil para mim. Algumas coisas que aconteceram e eu pensei que eu não ia conseguir fazer a renovação da matrícula da minha faculdade, né? A gente sabe que a gente vive um momento de estabilidade política, social, governamental, financeira. Mas Deus é aquele que, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, ou para alguns impossível, é o Deus que age sempre com provisão. E sempre nos surpreende, mesmo que as circunstâncias digam que não. Então essa é a primeira coisa que eu agradeço a Deus. A segunda coisa também é ter o privilégio nesse mês, né? Poder lecionar no seminário do Instituto Bíblico Proclamar Maranata. No lugar, agradeço a Deus, que é o nosso pastor Reginaldo, que é o nosso pastor presidente, é o reitor do nosso seminário também, e a oportunidade é sempre de falarmos de Cristo, até porque Cristo é o centro e a totalidade de todas as coisas. Então não temos como olhar a Bíblia do início ao fim, ou início, meio e fim, sem olharmos para Cristo. E dentro dessa mensagem, como é culto de primícia, por que não falar de Jesus? A primícia da ressurreição, ou a primícia dos que dormem, amém? Vamos lá. Diz assim: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Podemos assentar por gentileza, né, amados? Amados, como eu falei, Jesus, ele é o personagem principal das Sagradas Escrituras. A Bíblia, dentro da sua escrita, nós vamos ver ela sendo dividida entre 66 livros e 40 escritores. E nós vemos Jesus, entre esses escritores, como o principal. Sabemos que o Espírito de Deus, em cada tempo, em cada momento, a cada povo, a cada nação, ele direcionou homens e mulheres também dentro das Sagradas Escrituras para direcionar palavras, para relatar fatos, exemplos, acontecimentos, manifestação de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E cada um desses textos, e cada um dessas demonstrações sempre teve um propósito. O principal deles é edificar a fé daqueles que servem a Deus e deixar as pessoas cientes que, independente do que aconteça, Deus é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Então, quem serve a Deus, amado, jamais pode olhar a vida pelo acaso ou pela coincidência. Quem olha a Cristo, quem tem comunhão com Cristo, quem crê em Cristo, quem tem esse Espírito que atua em nós, através da ação do próprio Jesus Cristo, que nos restaurou a comunhão com o Pai, nós temos a certeza que tudo o que Deus faz, amados, tem propósito e tem objetivo. E a visão de Cristo, e uma das coisas que me emociona quando eu falo de Cristo, é porque Cristo, quando Ele olha para nós, em diferentes aspectos, e mesmo diante de tantos defeitos que nós temos, dos nossos estados de fragilidades, debilidades, pecabilidade, Deus, Ele sempre nos olha com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de zelo, porque Ele enxerga em nós um investimento valioso. Então
olhar para o seu irmão, amados, sempre olhe para ele com um olhar positivo. Independente da dificuldade ou independente dos nossos defeitos, se em algum momento eu errar com vocês me perdoe, desde já peço perdão antecipadamente. Mas quando você olhar para mim, ou olhar para o seu próximo, ou olhar para você mesmo, sempre se enxergue como alguém valioso diante do Senhor e diante desta igreja. Quando olhamos a Bíblia, amados, eu, dentro desse texto, quando eu fui selecionado para ministrar no dia de hoje, eu orando ao Senhor, esse texto, ele é um texto que ele move o meu coração, porque aqui eu vejo um homem que perante a sociedade era visto como alguém em um estado deplorável, alguém rejeitado, alguém que era visto pela sociedade de uma forma depreciativa e num olhar humano como alguém que estava fadado ao fracasso, ao desprezo e à solidão. Nenhum ser humano na sua consciência normal ou na sua consciência lógica, quando olha para alguém em uma condição ruim, quer estar perto. Só que aqueles que servem a Deus, amados, nós temos algo dentro do nosso coração que nos move e que nos faz termos a sensibilidade de termos a visão de Cristo pela ação do Espírito Santo em nós. Então, quando nós olhamos alguém, mesmo em circunstâncias ruins, mesmo em circunstâncias negativas, mesmo em circunstâncias talvez deploráveis, nós sempre enxergamos essa pessoa como um instrumento que vai ser ou precisa ser trabalhado por Deus. E nós cremos que Deus é aquele que transforma. Quem crê nisso? Então, tratando dessa proposta, quando eu olho Jesus dos Evangelhos, e a Bíblia ela vai definir Jesus do Gênesis ao Apocalipse. No Velho Testamento, a gente vê Jesus como uma preparação para os adventos. Mas no Novo, Jesus é a manifestação daquilo que foi profetizado. Jesus aqui, ele é o Deus, o Verbo encarnado. E quando Jesus ele está aqui, na sua ação como homem e também como Deus, porque ele tinha a mesma natureza na mesma pessoa, Jesus, quando ele está trabalhando nesse propósito, ele vem em primeiro lugar buscar os judeus, mas Jesus também tinha um propósito de trabalhar pela vida dos gentios, daqueles que estavam para se chegar à sua volta. O Evangelho, ele é para todos, sem fazer acepção de pessoa de ninguém, porque a salvação é uma graça que é dada para nós, não por merecimento, mas pelo seu favor e pela sua misericórdia. E Jesus, dentro do Evangelho de Lucas, e cada Evangelho ele tem uma forma, uma característica de demonstrar Cristo. E nós estamos num culto de primícia. Primícia, no seu termo, quer dizer, no contexto religioso, refere-se à oferta dos primeiros frutos, da colheita, ou dos primeiros animais nascidos, ou ainda dos primeiros lucros, como forma de reconhecimento e gratidão a Deus. É um ato de consagrar o melhor a Deus, demonstrando que Ele é a fonte de tudo o que se tem. Então, quando eu olho a Cristo, eu vejo Deus na sua melhor forma, entregando à humanidade o seu melhor. E quem foi o seu melhor? Cristo, que veio para tratar não os sãos, mas para tratar os que estão doentes. Então você vê uma visão em Cristo, uma visão de misericórdia. E o que é isso? É sentir a miséria do próximo. Jesus, no seu esplendor da sua glória, dotado dos seus atributos, ou de toda a sua capacidade, ele poderia muito bem não querer morrer nem por mim, nem por você, porque ele não pecou, ele não cometeu nenhum tipo de falha. Até porque Jesus, como Deus e como homem, ele é perfeito em característica, em sentimentos, em decisões, em emoções, em formação, biologicamente, e nele não havia pecado. Mas mesmo assim, quando Jesus olhou para nós, ele se compadeceu dos nossos pecados. E diferente do olhar da lei, até porque a lei tratava olho por olho, dente por dente, Jesus, olhando para a nossa miséria, em primeiro lugar, ele cumpriu a lei, porque nenhum ser humano teria condições de cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 vai dizer: eu não vim para me rogar ou por outro
termo revogar nem a lei, nem os profetas. E Lucas vai dizer, nem a lei, nem os salmos, nem os profetas. Mas eu vim para cumprir. Então Jesus ele vem na lei para instituir a graça. E como ele vai demonstrar? Uma das coisas que nós temos consciente que no ano 29, depois de Cristo, Jesus Cristo ele inicia o seu ministério sacerdotal. E dentro dessa perspectiva, ou melhor, no ano 26 ele inicia o seu ministério e no ano 29 ele vai ter sua obra consumadora. E dentro desse período de 3 anos e 6 meses aproximadamente de trabalho, Jesus ele vai passar por várias experiências. A pergunta é, em alguma delas era alguma novidade para ele? Não, porque Jesus ele tinha consciência de tudo que haveria de acontecer, porque além de ele ser um homem perfeito, ou seja, sem pecado, sem máculas, sem defeito, sem nenhum tipo de imperfeição, Jesus também era Deus. E como Deus o tinha também deixado claro, e o mesmo tinha uma coisa chamada onisciência, ou seja, conhecimento infinito sobre todas as coisas. No passado ele nos conhece, no presente ele nos conhece, e no que vai acontecer ele também nos conhece. E antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Qual é essa diferença? Por exemplo, Jeremias capítulo 1, ele vai dizer, antes que tu formasse no ventre da tua madre, eu te conheci e te dei as nações por profeta. Nessa noite, cada um que está aqui, antes de nós existíssemos, ele já nos conhecia. Amém. E ele já nos selecionou e nos predestinou para um propósito, nos elegeu e nos nomeou. Então, quando eu olho dentro desse texto, amados, eu vejo Jesus realizando um trabalho evangelístico, um trabalho de missão, um trabalho de aprimoramento, um trabalho de amor, e ao mesmo tempo, amados, ele sendo uma primícia, ou seja, ele dando o seu melhor em totalidade de aspectos, humanamente falando, e também dando ao ser humano tudo aquilo que ele necessitava de acordo com a sua necessidade. Se a pessoa estava cega, ele dava visão. Se a pessoa estava surdo, ele permitia ele ouvir. Se a pessoa não tinha como andar, ele permitia a pessoa voltar a andar. Se a pessoa estava em lepra, ele permitia ela estar sã e curada. Se a pessoa estivesse morta, ele concedia a ressurreição. Se o problema era alimento, ele pegava e multiplicava o alimento. Ou seja, aonde eu precisava, em qualquer aspecto que você olha Jesus, ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre tem um escape, um livramento para todo aquele que nele crê. Então, quando eu olho a Cristo, eu sei que eu tenho um socorro pronto para qualquer tipo de situação. A gente vê aí pronto de socorro, né? Pronto de socorro. Mas Jesus é o contrário. Jesus é um socorro pronto. Que tu precisar e o que você não imagina, ele tem para te conceder. Então, isso é algo formidável para nós. No versículo 26, Jesus ele vai estar e vai dizer assim, ó, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Jesus ele vai atravessar o mar. E quando ele vai chegar nesta cidade, ele vai se deparar com uma pessoa, com um ser humano, com alguém em necessidade. E aí no versículo 27 ele vai dizer, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo de uma cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Numa visão literal, quem quer morar num sepulcro? Apesar de que, mas um lugar como um sepulcro, literalmente é um lugar de tranquilidade, porque lá só tem morto. Morto faz barulho? Não. Morto tem ação? Não. Morto tem algum tipo de reação? Não. Só que aquele homem ele estava num lugar de descanso, porque sepulcro fala de um lugar de descanso, um lugar de repouso, mas ele não estava em descanso.
Esse homem ele estava em constante perturbação. A Bíblia ela deixa claro, e nós vamos vendo dentro do recorrer, que a Bíblia, em primeiro lugar, ela reconhece que esse homem está uma carga sobre ele de demônios. E os demônios são enviados de quem, amados? Do diabo. A Bíblia, pelo menos, a carta aos Efésios, capítulo 6, pelo menos demonstra 3 classes: principados, potestades e hoje. Então nós reconhecemos dentro do texto que o doutor e o evangelista Lucas, que mostra Jesus como o filho do homem, como um homem perfeito, enxerga este homem como alguém em perturbação, alguém oprimido pela possessão demoníaca. E quando é que a pessoa está oprimida? Quando ela não tem possibilidade de tomar decisão por si própria, ela é escrava. Quem é escravo, ou quem está na escravidão, não tem domínio sobre a sua vida, mas é monopolizado, assim como o ser humano pode monopolizar um animal. Você já viu o cavalo, quando você vai cavalgar, ou você bota a charrete? Você bota uma visão aqui, uma visão aqui, ele só enxerga o que você permite. Se você puxar para a direita, ele vai enxergar para a direita. Se você puxar para a esquerda, ele vai enxergar para a esquerda. Se você não puxar, ele vai enxergar a frente, mas ele não consegue ver atrás. Assim, numa visão literal, estava este homem. Esse homem diante da sociedade, esse homem era visto como alguém perigoso. Alguém que não poderia estar num convívio de uma sociedade. Só que Jesus chegou no local. Meu Deus! Jesus chegou no local. Então nós entendemos que, por pior que esteja a condição humana, ou por pior que esteja a situação, aonde Jesus está, a possibilidade de transformação. Entendeu isso? Então, quando Jesus chega no local, Jesus ele vai ter uma visão de identificar as situações. E uma das coisas que eu gosto na Bíblia e do próprio Cristo, que ele é detalhista nas suas situações. E dos evangelistas, o meu preferido é Lucas, porque Lucas é extremamente detalhista nas suas colocações. E até nas suas escritas, porque ele traz fatos que outros não trouxeram. Principalmente o evangelista São Marcos, que é o que dá parâmetro a todos os evangelhos. E aí Lucas vai dizer assim, ó: e quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz. Perceba, esse homem está oprimido. Esse homem está possesso. Esse homem está dominado. Mas o domínio normal não foi impedimento para que esse homem reconhecesse quem estava diante dele. Sabe o que eu percebo, amados? Mesmo com a possessão demoníaca, porque o cão sabe quem é Deus e sabe quem tem compromisso com Deus, mas ele se prostra, e se prostrar aí está num ato de adoração, e se coloca e reconhece quem é Senhor e quem é dominado, porque o diabo, os demônios, está sob o domínio de Deus. E nós, quando enxergamos a Deus, quando nós vemos a Deus, a nossa sensibilidade tem que ser muito maior, mas ao entrar dentro da casa de Deus, ao colocar o nosso joelho no pó, ao lermos a Sagrada Escritura, ao louvarmos o nome de Deus, o nosso ato de prostrar e de adorar e de humilhar, de reconhecer quem está diante de nós, o que Ele representa para a nossa vida, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que tem domínio sobre tudo e sobre tudo. A sua autoridade é inquestionável. Aleluia. Então esse homem ele se dobra e se prostra diante de Jesus. Então esse homem oprimido, ele reconhece o libertador. Porque a luz, aonde ela brilha, as trevas têm que se submeter diante da luz, porque a luz é mais forte do que as trevas. Amém? Aí ele vai se prostrar. E a primeira coisa que ele vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Quem está falando na boca dele aí?
os demônios, porque ele sabia que ao se encontrar com o libertador, o salvador, aquele homem já estava debaixo do propósito de Deus. E Deus é aquele que intervém em causa, em história, em circunstância, em situação. Quem crê nisso? Então, quando você olha alguém da sua família na perdição, ou quando você olha alguém que está na rua, ou quando alguém se aproxima de você, pior que esteja, olhe para ele como uma pessoa, um vaso, um instrumento que carece de Deus. E se o Espírito de Deus está em você, então tenha certeza, há um propósito nesse encontro, igreja. E ali há um propósito. Então ele se estremece e ao mesmo tempo ele fala, ele questiona, ele pergunta. Questionar errado, amados? Não. Há dois tipos de questionamento. Há o questionamento, que é aquele ato de respeito, que a pessoa não reconhece quem é uma autoridade, fala de qualquer jeito, fala de qualquer forma, não tem a mínima compreensão a quem está se dirigindo, age com a pessoa como se estivesse tratando com qualquer um. Esse é um tipo de questionamento, que é o que nós não devemos fazer, seja diante de Deus, ou seja, diante de homens e mulheres que Deus colocar diante da nossa vida, no setor de trabalho, na igreja, no colégio. A gente tem que saber como falar e até como questionar. E há o questionamento, amado, que é o questionamento que eu digo que é o questionamento para o interesse de informação. E esse questionamento para mim ele é válido. Saber o porquê, ou por onde, qual é o propósito daquela situação. Isso não é errado, em nenhuma circunstância. Agora, eu tenho que saber como eu vou falar, em que momento e a quem eu vou me dirigir. A vida ela é assim. Então, quando a gente olha o versículo 29, nós vamos entender o porquê desse questionamento. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Então Jesus, quando olhou para aquele homem, aqueles demônios, vieram questionar, mas eles já estavam debaixo de um decreto. E qual foi o decreto? Jesus ordenando que aqueles demônios batessem retirada da vida daquele homem. E aí nós entendemos o quão tão poderoso é a palavra e o nome de Jesus. Porque as duas coisas têm uma coisa chamada autoridade. Quando nós utilizamos a palavra de Cristo, que é a própria Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus à humanidade, nessa palavra existe uma essência e uma unção. Então, quando nós falamos debaixo dessa autoridade, amados, o coração pode ser mais duro, ele vai se esmurecer, porque há poder neste nome. Quando nós utilizamos essa palavra, amados, dependendo de quais circunstâncias, as pessoas elas sentem o impacto, porque essa palavra, quando ela entra, ela penetra, ela vai mexer com as nossas estruturas. Mas o próprio nome de Cristo também há poder nele. Por isso que ele vai dizer, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos 16, 17, sinais segundo que creio, eu, meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe fará. Então, ou seja, tanto na palavra e tanto no nome, tem autoridade. Então, quando ele é utilizado, quando ele é mencionado, tem que haver temor, tem que haver reverência, tem que haver graça, tem que haver comunhão, e debaixo da direção de Deus. Aí você vai ver resultado, aí você vai ver eficácia, aí você vai ver milagre acontecendo na nossa vida. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no preso com grilhões, cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Deserto nós sabemos que é lugar de solidão. E o inimigo, quando ele toma domínio na vida de alguém, amados, tudo que ele quer fazer essa pessoa tornar uma presa fácil. Alguém que não possa ser tirado da sua cara, da sua ação. Porque uma pessoa possessa pelo demônio, pelo diabo, amado, é alguém que não consegue enxergar as coisas de Deus, não tem compreensão pelo intelecto, pelo raciocínio,
e jamais vai sentir no seu coração, a não ser que Deus atue, a ação, a manifestação do poder de Deus. Então é alguém fácil, alguém preso. Mas aonde Jesus entra, há milagre e há mudança. Então quando nós olhamos para essa situação, você entende que cadeias, correntes, grilhões não podiam deter o seu movimento e a sua ação. Glória a Deus. Mas Jesus é aquele que intervém, que paralisa, que faz o ser humano ir aonde ele quer que vá. Porque sobre Jesus há um atributo que nós devemos sempre ter ciência, que é o da soberania. Glória a Deus. E o que é ser um ser soberano, amados? Ser soberano é ter domínio sobre tudo. E por ter domínio sobre tudo e por ter criado tudo, ele faz o que quer, na hora que quer, em quem quer e no momento que ele achar oportuno. Então, quando Jesus atua, a gente vai entender o que está em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem há de impedir? Então, quando o ser humano ele está em situação difícil, o nosso remédio, a nossa cura para eles, a mudança para o quadro dele é Jesus. Então, por isso que nós anunciamos a Cristo, que é o transformador e o regenerador, que modifica de dentro para fora. Então, quando nós olhamos aqui o 30, né, no versículo 30, ele vai dizer assim, ó, perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Legião, no sentido teológico, nós temos um número aproximadamente de 6.000 demônios. Um demônio na vida de alguém, amado, já faz arruaça, já destrói, já mata, faz coisas ruins. Você imagina alguém possesso por 6.000 demônios. A pergunta é, amados, quando Jesus está fazendo aqui esse diálogo, ou a demonstração do evangelista, não é no sentido, amados, dele querer se aparecer, ou dele querer status pela ação do milagre. Mas o sentido aqui de Jesus demonstrar esses fatos de maneira detalhista é para que o ser humano compreenda que há um mundo sobrenatural. Aleluia. Que se nós não tivermos uma vida em comunhão com Deus, isso está ligado à oração, a propósito, a leitura da Bíblia Sagrada, nós somos alvos fáceis. E se uma vez que Ele nos domina, só Deus nos tira. Por isso que esses louvores que, eu não posso dizer nem que é louvor, né? Uma visão um pouco chula, esses lixos que tem por aí, que vão colocar dizendo que o inimigo está debaixo do nosso pé. Aonde que está escrito isso? Com qual base essas pessoas aprenderam isso? Porque o único ser que faz com que esses demônios retirem-se é a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E a unção que há na nossa vida. Agora, vai ser isso para você ver. E o próprio Jesus vai dizer, a casta de demônios, que só sai com jejum e oração, que exige ainda mais uma vida de santificação, amados. Então, quando a gente lida no mundo sobrenatural, Jesus aqui está deixando bem claro, há um mundo sobrenatural. E o diabo, ele atua para matar, para roubar, para destruir, para destruir família, destruir casa, destruir sonhos, destruir objetivos. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E é por isso que este mundo, mesmo diante de tantas dificuldades, ele ainda está de pé. Porque há um Deus que está acima de tudo e de todos. E há uma igreja que ora, que busca e que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. E é por isso que esse mundo ainda não foi destruído. Então, quando nós olhamos aqui, no versículo 31, diz assim, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E a gente, quando olha demônio, a Bíblia ela mostra tanto demônios que se apossam, ou seja, que entram dentro do corpo da pessoa e atuam, e aqueles que de uma maneira que às vezes não apossam, mas que
perto ou ao derredor, tenta de alguma forma atingir as pessoas ou atuar na vida da pessoa. Quando ele não entra na pessoa, ele pode instrumentalizar outra pessoa ou mover situações contra esta pessoa. Então eles não queriam ir para o abismo, porque o propósito deles era monopolizar aquele homem. Assim como Deus tem seus propósitos, amados, uma coisa que nós temos que ter ciência. Assim como Deus tem homens e mulheres que Ele chamou para um propósito, um objetivo, para um ministério, o inimigo ele tem pessoas também que ele escolhe para ministério, para trabalhos, para situações. Ele tem as suas ferramentas, as suas formas de agir e de trabalhar, amados. Agora, qual é o papel da igreja? Saquear o inferno, ou resgatar essas pessoas do lamaçal do pecado, porque a luz nos alcançou, mas essa luz nos alcançou para que nós possamos alcançarmos vidas. Então por isso que nós, seja dia, seja hora, seja minuto, seja as frações de segundo, inconstantemente nós estamos em guerra, porque nós representamos a Deus. E o cão vai trabalhar contra nós, vai usar pessoas contra a nossa vida, e quando nós vamos lá também, ele vai tentar trabalhar contra nós. Então, mantenha a vigilância, seja prudente, e tenha uma vida em comunhão com Deus. E aí nós vamos ver aqui, ele vai procurar uma forma de atuar nos porcos. E tendo saído o demônio dos homens, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se um despeadeiro e lago e afogou-se. Jesus sabia, e Jesus é um ser inteligente, e quem age na ação do Espírito, do seu Espírito, tem que buscar agir com sabedoria mediante as situações. Porque alguém sem sabedoria, amados, é alguém que vai agir de maneira errada, vai falar no tempo errado e com quem não deve. E aí o resultado? Catastrófico. É um resultado ruim, é um resultado negativo. Mas Jesus, uma das coisas que nós temos que ter como consciência, amado, tudo que fazemos para Deus, nós temos que buscarmos, agirmos com excelência. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus que é perfeito em sua ação. Então, pela sua ação, do seu Espírito em nossa vida, nós temos condições de fazermos um trabalho perfeito. E Jesus sabia, amados, que se aquela população se alimentasse daqueles porcos, ou que a sua retirada daquele local, após a libertação daquele homem, poderiam fazer com que aqueles demônios atuassem na vida daqueles que estavam à sua volta. Então Jesus, na sua autoridade, ruim foi para o dono dos porcos que tomaram prejuízo, porque os porcos para os judeus são um animal impuro. E aquela cidade que estava ali, que é a cidade de Gadara, ela faz parte de um conjunto de 10 cidades fora dos termos de Israel, ou seja, era uma cidade pagã. Mas Jesus, uma cidade pecadora, mas Jesus é aquele que se importa não somente com os israelitas, que eram aqueles que foram escolhidos por Deus, mas com nós que fazemos parte dos gentios, daqueles que foram enxertados no plano da salvação. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, amados, nós enxergamos um Deus que não faz acepção de pessoa. A igreja não é nada menos do que um povo selecionado, escolhido para um propósito da salvação. Então Jesus, ele vai direcionar e com autoridade. 34. E aqueles que o guardaram, vendo o que aconteceram, fugiram e foram e anunciá-lo na cidade e nos campos. Porque toda notícia, mano, ou todo fato que é extraordinário, ou todo fato que alguém não teve em nenhum momento conhecimento, ou que seja novidade, vai trazer o quê? Fama, destaque, anúncio, outdoor. E qual era o propósito daquela salvação que Jesus estava? Jesus ali, o propósito dele era o quê? Que aquelas pessoas enxergassem aquela situação como uma oportunidade para que toda aquela cidade alcançasse a salvação. Só que Deus, ele dá liberdade para nós termos livre arbítrio. A salvação é para todos, mas para todos aqueles que nele creem. Então eu tenho que crer. Mas qual foi o resultado da pregação?
de Jesus? Ou qual foi o resultado da manifestação do seu poder? Quando o povo olhar, o povo não teve um entendimento correto, um entendimento coerente da oportunidade que eles estavam tendo, amados. Nós, no dia de hoje, em termos de fé, amados, nós somos mais cristãos do que aqueles que estiveram naquele tempo, porque eles viram literalmente a Cristo. Nós vimos literalmente? Não. Nós sentimos a sua presença, assim como nós sentimos o vento. Mas nós cremos porque nós vemos nas ações e na manifestação dos acontecimentos o seu poder realizando e operando. Então, em termos de fé, amados, a igreja do dia de hoje, que não viram a Cristo literalmente, ela tem um nível maior de fé. E nós precisamos usar esta fé, amados, porque as oportunidades, elas estão sempre à nossa frente. Agora, a pergunta é, eu estou atento ao momento? Eu estou ciente quem está ao meu lado? Quem está na minha frente? E é o propósito que nós, como igreja, devemos entender. E aquele que não tem a Cristo precisa ter esta sensibilidade, que quando entra na casa de Deus, é um momento de oportunidade, amados. É um momento de graça sendo manifestado. Porque você está tendo o conhecimento de quem é Cristo e da sua capacidade como Deus, que muda, que restaura, que regenera, que transforma, que santifica, que renova, que liberta, que ensina, que aprimora, que ajuda e que em todas as coisas dá recurso, dá poder, dá graça, dá unção para que as coisas venham ser realizadas. E nós somos uma evidência dessa ação de Cristo na humanidade, amados. Então, o povo não entendeu, mas eu dou graças a Deus que cada um que está aqui entenderam, compreenderam, creram, confessaram a Cristo e estão aqui por livre e espontânea vontade. Estão aqui por amor e por voluntariedade. E nós podemos desfrutar o que muitos não podem desfrutar. Amém, amados? Então vamos lá. No versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram até com Jesus. Acharam então um homem que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus e temeram. Todo milagre, amado, qual é o papel do milagre? O milagre, ele é um indicador da onipotência do próprio Cristo. Todo milagre, quando ele é realizado, ele é uma manifestação da capacidade de Deus a quem nós servimos. Então, quando eles olharam a Cristo, eles não entenderam. Ali era um momento para eles se maravilharem, para desfrutarem daquela manifestação. Mas qual foi o comportamento? O ser humano, na sua totalidade ou na sua compreensão, nós temos variações de comportamento. Nós temos uma diversidade na nossa formação, no nosso nível cultural, na nossa faixa etária de idade, na nossa composição familiar, em vários aspectos, até na nossa personalidade. Mas o entendimento de Cristo, amados, ele é único. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele é o que João vai dizer no capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho que leva para o céu, a verdade que liberta e transforma, e a vida que transcende o que é natural. E outra coisa, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ou seja, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Paulo, não é Judas, não é São Jorge, é Jesus. É por isso que é por ele, e por ele estão todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E nós temos que ter essa compreensão. Temos que ter essa certeza, porque essa convicção é o que nós vamos passar para aqueles que estão à nossa volta. No versículo 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvos aquele endemoniado
Ou seja, viram ele liberto, viram ele modificado, viram ele transformado. Você lembra o que você era antes de Jesus? Agora olha para você com esse brilho do Espírito Santo. A glória, a beleza, a graça, o resplendor de glória que há sobre a sua vida. E acima de tudo, os frutos do Espírito que nos dá a identidade de Cristo e os dons que são a manifestação da sua excelência para a realização da sua obra. Então não temos como enxergarmos isso, amados, sem nos maravilhar. Eu me maravilho pelo que Deus fez na minha vida e me maravilho pelo que Deus fez na vida de cada um que está aqui, porque cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem um propósito. E Deus é aquele que escolhe pessoas para propósito. Então nós fazemos parte desse propósito. Nós fomos escolhidos para um propósito. E fazemos parte do contexto que está em 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, adquirido para que vos anuncie a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos motivo para dizermos graças a Deus. Quem pode dizer graças a Deus? Porque essa graça nos alcançou. Então aquela multidão, quando vê aquele homem, deveria brotar nela felicidade, alegria, gozo. Por quê? Porque alguém que não tinha perspectiva, agora tem. Alguém que era oprimido, mas que nesse comportamento está liberto. Alguém que não tinha comunhão com Deus, mas agora o aspecto, o cenário mudou, o quadro mudou. Mas aquele povo não teve a sensibilidade que há nesta igreja, nos dias de hoje. Que há na igreja do Senhor Jesus Cristo, quando alguém entra e é transformado por Deus. Para nós é motivo de alegria e satisfação. Porque o reino, ele cresce, ele progride e ele prospera. Amém? E aí a multidão vai ter um comportamento negativo. Um comportamento de repúdio à pessoa de Cristo. E qual vai ser esse comportamento? 37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Ou seja, no coração deles, o medo, o temor foi maior do que a alegria de ter alguém com tanta excelência e com tanta capacidade para realizar coisas maravilhosas. Jesus, ele é o príncipe da paz, mas para eles não foi um momento de paz e tranquilidade, mas foi um momento de temor, ficaram atemorizados. Vamos lá, no 38, mas o propósito de Cristo, ele não é perdido. O propósito de Cristo, ele é um propósito que ele sempre tem eficácia em suas ações. Aquele homem, ele vai ter um comportamento. E o que é primícia nos dias atuais, amados? No contexto cristão, as primícias podem ser entendidas como uma oferta espiritual, onde o crente consagra a Deus o seu melhor, seja em termos de tempo, talentos, recursos ou qualquer outro aspecto de sua vida. Então, quando aquele homem, ele alcança as dádivas de Deus, e a gente vai entender o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 16, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Aquele homem entendeu, eu não era nada, eu não era ninguém, eu não tinha história, eu não tinha, o meu princípio foi todo defasado, a minha vida não tinha nenhum tipo de perspectiva, mas agora o meu quadro mudou. E quem mudou meu quadro? Sabe qual é o comportamento deste homem lá? É o comportamento de alguém que é grato. E nós vemos uma pessoa que é agradecida pelo simples fato dela reconhecer um bem, uma dádiva, um benefício, uma maravilha que alguém lhe fez. E quem fez esse homem? Jesus. Você é grato nessa noite? Porque cada um que está aqui, só está aqui porque Cristo padeceu das nossas misérias. E o que seria de mim ou de nós
se não fosse o Senhor? Então este homem, ele vai dizer assim, ó, e rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele teve o desejo no seu coração de acompanhar Jesus, de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, de ser um anunciador de boas novas. Porque cada um de nós somos um evangelista. Todos nós somos anunciadores de boas novas. E anunciamos a quem? A Cristo. Em qualquer lugar, em qualquer aspecto de Deus, Ele vai colocar sempre pessoas para nós realizarmos esse trabalho e cumprirmos esse propósito, que é a missão da igreja. Mas Jesus vai o despedir. A pergunta é, Jesus aqui está o rejeitando como seguidor, como pessoa? Não, amados. Porque naquele momento, os que estariam com Jesus seriam os discípulos, que se transformariam em apóstolos. Aquele momento era um momento único e um momento especial. Mas Jesus tinha um trabalho para aquele homem. E sabe o que eu vejo, amados? Um Deus que ele tem multiforma e graça de agir e de atuar na vida daqueles que servem. E a gente vê que Deus, ele, com cada um, ele tem um local, uma chamada, uma unção e um ministério. Sempre tem um povo para nós alcançarmos. Talvez o povo que o nosso irmão Valteri vai alcançar não vai ser o mesmo público que o nosso irmão Isaías vai alcançar. Talvez o que o Isaías vai alcançar não vai ser o que a nossa irmã Cláudia vai alcançar. Mas fique tranquila, amado. Não se preocupe com o público. Se preocupe em estar debaixo da direção do Espírito de Deus. Porque Ele vai te usar e você será um canal de bênção. Quem é isso? Então, quando aquele homem é despedido por Jesus, Jesus vai dar uma ordenança a ele. E qual é a ordenança? E nós vamos entender o contexto aqui da primícia na vida deste homem. Torna para a tua casa. A Bíblia, explicitamente, não relata o início do desenvolvimento do contexto daquele homem. Mas quem conhecia aquele homem viu o seu passado, sabia do seu passado e via o seu presente. Mas o nosso Deus é o Deus que pega as coisas loucas para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, e traz à existência o que não existe. Nosso Deus, ele tem essa capacidade. Eu gosto muito do que está escrito em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este homem, quando ele volta para a sua casa, qual é a ordenança de Cristo para ele? Volta para a tua casa. Porque quando tu voltares para a tua casa, eles verão. E o mundo tem que ver a transformação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Nós não só pregamos com palavras, mas também pregamos com atitudes, com testemunhos. A nossa vida, ela demonstra se nós temos Cristo ou não. Se nós somos verdadeiros cristãos ou falsos, dentro da presença de Deus. E aí ele vai dizer, torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. Porque este homem já estava com a sua vida devotada. Este homem já estava com a sua vida entregue. Este homem já estava com a sua vida colocada de uma maneira total, plena e completa a ser instrumentalizado e direcionado por Deus. Então a Bíblia vai dizer que no verso 39, ele vai dizer assim, ó, e ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha um pregador sendo gerado. Olha um evangelista sendo gerado. Aleluia. Por isso, amado, você consegue ver como é que é a visão de Deus. Porque a sociedade que nós vemos hoje, as pessoas elas têm muito essa, somente na mídia social, é a forma como as pessoas nos enxergam. Eu trabalho, às vezes eu trabalho de carteira, mas também trabalho por conta própria. Então, eu faço comercial e propaganda de algumas situações que eu trabalho, como consultor comercial e entre outras coisas. E como a sociedade, como a gente atrai clientes? Em primeiro lugar, a maneira que nos vestimos. Em segundo lugar, a maneira que nos expressamos. Em terceiro lugar,
a nossa condição financeira, ela atrai pessoas. Só que aqui, o que é atrair pessoas, não é o que é terreno, ou não é o que é limitado, porque isso são coisas que o tempo vai vencer e vai chegar um determinado dia que não vai ter valor. Este homem, ele está apresentando algo que o tempo, que a política, que a corrupção, que nenhum aspecto, nem o diabo pode intervir. Que é o que, amados? A graça de Deus sendo manifestada. A graça de Deus é algo que excede e transcende qualquer tempo e circunstância. E aonde essa graça ela é pregada e anunciada, amados, de maneira tranquila, de maneira simples, de maneira natural, ela vai se manifestar e nós vamos enxergar resultado. Quem crê nisso? Porque aonde ela entra, Glória! a transformação. E aí, eu vejo o próprio Cristo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João 8,22, conhecereis a verdade, amados, e a verdade vos libertará. Este homem ele foi perto pela verdade, porque a verdade simboliza o próprio Cristo. E no 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só alguém livre, amados, pode anunciar e pregar e demonstrar que aquele que liberta, que aquele que salva, não mudou e nem jamais mudará, porque ele é imutável, ele mantém a sua essência. E ele atuou no passado e continua atuando e sempre atuará nas nossas vidas. Entendeu, amados? Glória a Deus! Aleluia! Nós temos o papel, amados, de demonstrar que Jesus é a primícia em todas as coisas. E este homem, entendendo esse papel, já que é culto de primícia, esse homem entendendo o valor da liberdade, da salvação, da graça, da misericórdia de Deus, qual foi o papel deste homem? Literalmente, sem nenhuma imposição, ou sem nenhuma obrigação, esse homem por voluntariedade, por amor, por devoção, ele vai se entregar a sua vida para ser um anunciador de boas novas. Que este sentimento, amados, possa estar em nós, a cada dia e a cada momento. Porque o que Deus fez por nós não podemos ter uma visão individualista. Ou seja, eu estou bem e numa visão chula, o resto se exploda. Não. O que Deus fez por nós foi para nós compartilhar. Porque a unção que está em nós, ela influencia e ela vai impactar aqueles que estão à nossa volta. E para você que nessa noite não aceitou a Cristo, ou ainda não tem comunhão com Cristo, enxergue nessa noite uma oportunidade. E aí eu vou te dizer o que está em Romanos capítulo 10, versículo 5. Se com teu coração credes e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. A salvação está à sua porta, amados. É só vir aqui à frente. Nosso pastor presidente vai estar orando e você fará parte deste corpo, desta graça, desta comunhão, para a glória de Deus. Amados, que Deus nos abençoe. Desde já agradeço a oportunidade. Os amados possam orar por Deus.